Número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos a 47ª sessão extraordinária. Eu quero nomear o vereador Dr. Lércio Santos como secretário. Estão me ouvindo, vereadores? Ok, presidente. Okay. Tá sim. Dr. Lércio Santos. Presidente. Bom dia. Encontra-se sobre a mesa. Estou ouvindo bem, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador Moreira. Quero registrar a minha presença, porque a semana passada o primeiro vice foi de flash. Então, abraço, presidente. Bom trabalho. Moreira, quem te cumprimentou fui eu, não foi o presidente, não, Moreira. Fica quieto aí, Pastel. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. Primeira 30ª sessão extraordinária de 2 de julho de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 31ª sessão extraordinária de 4 de agosto de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 32ª sessão extraordinária de 13 de agosto de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 33ª sessão extraordinária de 20 de agosto de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 34ª sessão extraordinária de 27 de agosto de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 35ª sessão extraordinária de 27 de agosto de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 30ª sessão extraordinária de 27 de agosto de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 37ª sessão extraordinária de 27 de agosto de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 38ª sessão extraordinária de 3 de setembro de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 39ª sessão extraordinária de 10 de setembro de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 40ª sessão extraordinária de 10 de setembro de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 41ª sessão extraordinária de 17 de setembro de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 42ª sessão extraordinária de 24 de setembro de 2020. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Gostaria de... Semana passada a gente não teve quórum na sessão. Eu pedi 1 minuto de silêncio pelo falecimento da doutora Ana Maria, que atendia aqui em Guarulhos, endocrinologista. E ela faleceu e eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em memória da doutora. Ok, vereador Maurício Brinquinho, defiro. Mais algum vereador pedirá 1 minuto de silêncio? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, muito bom dia, vereadores. Eu queria aproveitar e fazer a solicitação de 1 minuto de silêncio. Na data de ontem, nós perdemos também o Concélio, que é um morador aqui da região do Jardim São João, um guerreiro que sempre se colocou à disposição de ajudar a população. E, infelizmente, ontem veio a perder a sua vida. Então, quero estender esse 1 minuto de silêncio também, em memória do Concélio. Amigos, minhas amigas, vocês que seguem o G7 News. Sabe, da rua. Ok, vereador Wesley. Mais algum vereador? Então, defiro 1 minuto de silêncio para o vereador Maurício Brinquinho e para o vereador Wesley Casaforte.
Obrigado, presidente. Vereador. O projeto de lei número 2144/2020, que dispõe sobre estimativa da receita e fixação da despesa do município para o exercício financeiro de 2021, foi considerado objeto de deliberação na 44ª sessão extraordinária, virtual, realizada no dia 8 de outubro de 2020. Informe que ocorreram as seguintes indicações partidárias: Sandra Gileno, Patriota; Wesley Cataforte, PSD; Paulo Roberto Requinato, PTB; Maurício Coutinho, PT; João Barbosa, Republicanos; Dr. Eduardo Carneiro, Cidadania; Dr. Lércio Santos, DEM; Edmilson Souza, PSOL; João Darcio Ricomar, STAC, Podemos; Lamé, MDB; Moreira, PSL; Eduardo Barreto, PROS; e Pastor Anistaldo, PSC. Solicita as lideranças partidárias do PSDB e PSD que procedam às suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar a matéria. Pela ordem, presidente, pelo PSDB, indico a vereadora Carol Ribeiro. PSDB, vereadora Carol Ribeiro. PSD, até porque vai ser o primeiro hoje. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Roberto. Eu queria, nesse momento, declinar meu nome desta outra comissão e em favor do vereador líder da bancada, o vereador Betinho. Ok, vereador registrado. E ele só fica aguardando agora o vereador do PSD. Eu gostaria que a bancada do PSD conversasse e informasse o mais rápido possível, porque temos que finalizar nessa sessão. Item primeiro, o senhor secretário para a leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento 2212/2020. Ementa, informações e cópia do processo administrativo referente à colocação de bloquete paralelepípedo na Avenida Damião Lins de Vasconcelos. Autor, vereadora Genilda Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 2, senhor secretário. Leitura, discussão e votação do requerimento 2222/2020. Informações referentes à possível realocação de posse na Avenida Nova América, Jardim Santa Cecília. Autor, vereador Paulo Roberto Requinato. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 2260/2020. Informações referentes à derrubada de 12 árvores em áreas pertencentes ao Bosque Maia, próximo à Secretaria do Meio Ambiente. Autora, vereadora Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Vereadores... Presidente. Ô, vereadora. Pela ordem. Pela ordem, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria de receber com urgência informações a respeito do acontecido no Bosque Maia. Como o senhor sabe... A senhora está encaminhando, né, vereadora? Hein? A senhora está encaminhando? Estou encaminhando. Eu falei. O áudio da senhora está meio ruim, está falhando muito. Eu vou colocar o microfone. Agora está melhor? Agora sim, vereadora. Então, desculpa. Eu pedi pela ordem para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Então, senhor presidente, o meio ambiente é fundamental e eu gostaria do apoio dos nobres pares para essa questão e dizer que eu recebi essas denúncias de corte de árvores. O senhor sabe, e os senhores e quem nos ouve, que o meio ambiente é fundamental. Nós não podemos viver sem os animais, sem as árvores, sem o ar, né? E as árvores cumprem um papel fundamental. Inclusive, o Brasil, com a política exterminadora do Bolsonaro, viveu e está vivendo ainda períodos de chama. Agora, além de colocar fogo em árvores, nós estamos convivendo agora com corte. Então, eu gostaria de saber o motivo e dizer também à população que nos assiste que é importantíssimo nós tomarmos medidas de defesa do meio ambiente, bem como de manutenção
da cidade, porque está ocorrendo algo terrível na cidade, senhor presidente, que são enchentes na primavera. Isso é porque cortam árvores, assoreamento de rios, falta de manutenção desse governo Guti. Então, eu gostaria de pedir essa informação e aproveitar para dizer que meio ambiente é todo dia. E nós, humanos, sem ele, não sobreviveremos, né? Então, é gravíssima essa questão. E o Bosque Maia não basta só aprovar um projeto que vai encher o Bosque Maia de placas. Nós precisamos de defender as árvores. Se há um motivo justo, que se justifique e que haja imediatamente novo plantio, porque nós, humanos, sem as árvores, sem a água, sem o ar, nós não sobreviveremos. É um alerta e uma crítica ao governo Guti, que era da Comissão de Meio Ambiente e que agora talvez nem sabe, porque ele só vive na live, está ocorrendo no Bosque Maia. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Vai encaminhar, senhor presidente. Encaminhar, vereador Romulo Ornelas. Bom dia a todas, vereadoras. Cumprimentar o público que nos assiste, que são poucos que assistem aqui, mas é bom a gente fazer algumas reflexões baseadas nesse requerimento da vereadora Janete, que é a questão ambiental. Eu acho que nós não dá para ser parlamentar sem não ser defensor do meio ambiente. Não dá para ser cristão se não defender o meio ambiente. São princípios básicos essa questão ambiental, a defesa dele, a defesa de todos os ecossistemas que nós temos, seja fauna, seja flora e outros recursos naturais. Aqui em Guarulhos não tem acontecido isso, esse respeito, essa defesa. Eu também gostaria de saber sobre essas cortes das árvores, como aconteceu aqui, perto da minha casa, na antiga NEC, o empreendimento que teve aqui na antiga NEC, que cortou árvores nativas aqui da região. Então, mais um fator interessante aqui do prefeito Guti. A regressão desses 4 anos nós estamos tendo, né? Segundo a própria ONU, diz o seguinte, que nós precisamos ter 12 metros quadrados por habitante, 12 metros quadrados de árvore, de vegetação por habitante, coisa que nós estamos tendo ao contrário aqui na cidade, nós temos uma regressão. Essas mudanças dos elementos climáticos no planeta, ela se dá exatamente por causa disso aí. E é difícil de colocar na cabeça das pessoas, principalmente das autoridades, da importância da defesa ambiental. Quando nós falamos de mudanças climáticas ou dos elementos climáticos, é isso que eu estou falando, a falta de respeito com a questão ambiental, principalmente de poda de árvores ou corte de árvores e talvez árvores nativas. E essa preocupação na questão ambiental, nós devemos ter, nós somos obrigados a ter essa preocupação. Somos obrigados a ter. Sem a vegetação, sem o nosso... sem a flora, sem a fauna... Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente. Sem esse equilíbrio ecológico, nós vamos ter problema lá no futuro. Então, nós queremos deixar para os nossos filhos, nossos netos, pelo menos um país com proteção ambiental. Muito obrigado, senhor presidente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado e encaminho. Item 4, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2261/2020. Informações referentes à falta de sistema no Fácil Bom Clima. Autora, vereadora Janete Rocha Petar. Ô, senhor presidente, o senhor não está ouvindo a minha fala? Não, vereadora, seu microfone está muito ruim. Eu estou pegando a senhora pela boca, mas não está ouvindo.
Está falhando muito o seu áudio. Pois é, está ouvindo agora melhor? Picota, vereadora. Picota muito. Pois é, mas eu estou com o microfone, eu vou mudar talvez para o celular, mas eu queria... Eu não escuto nada que a senhora está falando. Não sei o que você está falando aí, não estou ouvindo nada. Estou vendo a imagem da boca da senhora, mas não está saindo nada. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. A senhora quer encaminhar, vereador? Quero. Está ouvindo agora? Está picotado, vereadora. Então, senhor, aguarde um minutinho que eu vou entrar pelo celular, ver se dá para ouvir melhor. Eu tiro o som aqui do notebook. Agora tá bom, agora ficou bom. Agora ficou bom? Agora ficou. Então, senhor presidente, eu queria ter, mas eu falo sobre essa questão da falta de sistema, que é o item 4, né? E aproveito para dizer que eu queria ter justificado o meu voto, porque eu vou fazê-lo agora, neste tempo, porque a derrubada de árvores contraria a legislação ambiental de 2000, porque o bosque ele é tombado. Então, é necessário um local tombado ter uma justificativa muito forte. Em relação a essa questão, eu acho que só... Senhor presidente, o senhor pode pedir para as pessoas fecharem seu som? Porque eu estou ouvindo barulho de outras falas. Muito obrigada, muito obrigada. Abre o da senhora agora, por favor. Eu fechei de todos. Abre novamente, vereadora. Abre do senhor. Abriu, vereadora? Senhor presidente, agora recomeçando. Senhor presidente, rapidamente justificar a importância do outro requerimento, que, afinal de contas, o Bosque Maia é tombado. E um bosque tombado, não só pelo patrimônio histórico, arqueológico, arquitetônico e paisagístico. Então, é uma coisa séria. E é uma denúncia séria que eu faço do governo Guti. Mas, em relação ao item 4 que nós estamos falando, eu não sei o que acontece. O Guti faz live o tempo todo. Agora, a prefeitura não funciona o sistema. Olha que absurdo! Como é que o Fácil, que é um ponto que deveria ter uma internet de ampla, de larga escala, tem banda larga, não tem sistema. No sistema, nas UBS, também não tem sistema. Então, só tem sistema para o chefe, para ele falar nas lives? É um absurdo, porque as pessoas que residem em bairro distante pegam ônibus, muitas vezes, para vir ao Fácil do Bom Clima, que está funcionando. E não está funcionando na prática, porque o sistema não funciona. Mas, infelizmente, na saúde, muitas pessoas também vão procurar e o sistema não funciona. E aí, senhor presidente, eu quero dizer que é muito importante que o Guti saiba isso. Ponha uma banda larga para funcionar. Faça do lado dele, ele não vê. Imagina. É um destino. Para concluir, vereadora. Concluir, senhor presidente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 5, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2262/2020. Informações sobre o número de óbitos e exames, conforme especifica. Autora, vereadora Janete Rocha Pietá. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, vereadora Janete. Sim. Senhor presidente, eu hoje estou de verde porque eu estou esperançosa de mudanças nessa cidade.
Mas nós estamos no Outubro Rosa. E esse requerimento é exatamente para quê? Para saber a incidência do câncer de mama nas mulheres, mas não só o câncer de mama, também o câncer de colo de útero, o câncer do ovário. Por quê? Os senhores sabem que eu sou uma defensora intransigente da saúde e das questões da mulher. E por isso eu estou solicitando, porque nós temos dados genéricos. Esse ano nós nem sabemos se está tendo mamografia, só se pensa no Covid e não se pensa em outras doenças que também levam a óbito, né? Eu quero saber o número de mamografia, de ultrassom, de mama, de biópsias, né, de mama, porque todos sabem que estão nos ouvindo, denuncie se você está precisando, porque várias pessoas estão com o exame e não tem médico para fazer análise. E outras não fazem o exame. Por isso, eu faço esse requerimento, pedindo 2262, pedindo essas informações. Por quê? Porque é necessário fiscalizar e é necessário cuidar da saúde da mulher. Aproveitando, gostaria de solicitar a você, mulher que nos assiste, e muita gente assiste, viu, vereadores e vereadoras, para que você faça o autoexame e, observando qualquer irregularidade, procure. Eu encontrei uma senhora nos Pimentas, sábado, que disse que está procurando, como tem família na Vila Maria, pega o endereço lá da Vila Maria para poder receber alguns remédios e também para fazer exames. Isso é uma vergonha. O governo Guti é uma vergonha. Para encaminhar, senhor presidente. Professor Romulo, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Esse requerimento da Janete aí, ele é pertinente, mas não é novidade para quem é vereador que anda nas ruas e conversa com as pessoas, o quanto isso tem impactado nos vereadores, a falta além da falta de médico, né, a população, quando tem o exame para fazer, não tem como fazer, não é chamado. Então, é um caos absoluto da saúde pública aqui na cidade de Guarulhos. Então, é muito comum. Ontem e hoje eu estive lá no Dona Luísa e a situação das pessoas lá. Mulher chorando porque tem que fazer o exame e eles não conseguem fazer o exame porque não tem um clínico lá para passar. E não consegue fazer um outro procedimento médico porque não tem como fazer. Não encaminha, quando encaminha, aquela demora secular, que deixou a população aí, acéfala, a população sofrendo por causa desse falta de atendimento básico. Então, esse é o retrato de Guarulhos. Quem agora, os vereadores estão saindo para a rua, estão conversando com a população, talvez sente a dor, pelo menos quem sente a dor dos outros, está sentindo a dor da população, a falta de atendimento médico, a falta de como fazer um exame, um procedimento até simples, não consegue. Então, quando eu falo aqui que esse prefeito, quando terminar o mandato, que ele vai terminar o mandato, né? Eu sou contra impeachment, se tiver uma questão muito, muito grave, mas se ele terminar o mandato, ele tem que ser preso. Entendeu? É isso que tem que ser feito. Porque é uma irresponsabilidade colocar um moleque desse na prefeitura e fazer o que fez. E a gente está aqui calado. Só andar na rua você vê a situação da população. Talvez você não sente porque não é sua mãe, não é seu irmão, não é sua irmã, mas você vê a população como está sofrendo esse problema. Então é isso, senhor presidente.
eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão. O vereador não pode ficar calado. Estou concluindo. O vereador não pode ficar calado nessa situação que está passando a população aqui na cidade de Guarulhos. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, doutor Alexandre. Nós estamos encaminhando, presidente? Para encaminhar, vereador. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereador, doutor Alexandre. Eu só queria falar com o meu grande amigo Rômulo, que eu tenho um respeito muito grande por ele. O prefeito pode falhar, o nosso prefeito pode falhar por um monte de coisa, mas ser preso porque não é bandido? O prefeito está administrando uma dívida bilionária que o partido dele deixou para essa cidade e tem conseguido ajudar muita cidade. É lógico que a saúde é uma situação difícil em todo o país, entendeu? Mas agora falar que o prefeito tem que ser preso, isso é uma vergonha, isso é um absurdo o negócio dele. O prefeito Guti é um homem honesto, um homem trabalhador, tenho lutado e tem melhorado muita coisa nessa cidade. Como que fala como tem que ser preso? Já teve um outro candidato a prefeito aí que já acusou ele que ele é ladrão. Isso é um absurdo a gente escutar isso daí. As pessoas não têm vergonha para falar uma coisa dessa. É um absurdo. O prefeito Guto tem feito muito. É lógico que a saúde não está boa. Eu, como fui 6 anos consecutivos presidente da Comissão de Saúde, eu sei realmente que a situação não é difícil. Mas o prefeito Guto, junto com o seu secretariado, está tentando resolver todas as situações, inclusive, mesmo sem dinheiro, mesmo com a dívida bilionária, tem ajudado muito a nossa cidade e, se Deus quiser, vai estar aí reeleito para poder continuar esse trabalho em prol da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Ok, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Está encaminhando, senhor presidente? Está encaminhando, vereador. Então, senhor presidente, eu só queria dizer também, junto com o doutor Alexandre, dentista, e dizer que é um absurdo realmente escutar isso do professor Rômulo, do PT, para poder tendenciar que as pessoas pensem algo que não existe, né? É realmente muito triste, muito chato, né? Essa situação toda, entendeu? Para a gente ouvir de um parlamentar que, na realidade, sem base nenhuma, falar que tem que ser preso. Se a gente for falar que tem que ser preso, vamos ver quantas 6 o prefeito Guti já teve na Câmara, né? Pelo que eu me lembro, nenhuma. Se for falar de 6 do antigo governo, eu perco a conta de tantas 6 aprovadas, inclusive pela bancada do PT. Né? Então, o que acontece? Só aí já mostra tudo. Eu lembro de uma, inclusive, que era para cassação do ex-prefeito, né? De denúncias que tiveram aí na Câmara, né? De funcionários da Câmara que nós mandamos para a Polícia Federal. Né? Quando chegou lá na Polícia Federal, né? A pessoa chorou e falou que estava com raiva e que estava enganada, né? Aí teve também a ONG Água e Vida, né? Para lembrar que a ONG Água e Vida foi o topo do absurdo dos absurdos, né? Se for falar de 6 de investigação, vamos falar também aí dos 495 milhões de reais que a antiga administração do PT recebeu do governo federal, fez 3 estações de esgoto e não fez o tronco, né? Que eu denunciei. Será que os vereadores do PT são submissos ao partido e nenhum tomou atitude de mostrar para o prefeito e falar assim, prefeito, está errado. Nós fizemos uma ET e não fizemos tronco, isso é um absurdo. É a mesma coisa que o senhor e a senhora pegar, construir uma casa, colocar a caixa d'água e não ligar o cano de água. A água não vai subir para a caixa d'água. Como é que pode fazer uma estação de esgoto que custa 150 milhões e não fazer o tronco? Fazer a segunda estação de esgoto mais 200 milhões e não fazer o tronco? Fazer a terceira, 3 elefantes brancos e vem falar de incompetência? E vem chamar o prefeito de moleque. Moleque é uma pessoa que não sabe administrar, como foi a administração do PT, que deixou 7 bilhões e 200 milhões de dívida. A mesma dívida de São Paulo, com 7 bilhões e 500 mil, do João Dória e do Bruno Covas, com a diferença. O orçamento do prefeito era de 3 bilhões e 800, e do João Dória 55 bilhões, 50 bilhões a mais. Imagina a situação. Para concluir, vereador. Segurou com toda a força, entendeu? Então, isso é assim administrar. Não é que foi o que fizeram, não. Absurdo escutar isso do professor Rômulo Ornelas. Absurdo chamar o prefeito de moleque. Eu acho que ele tinha que se retratar. Onde já se viu chamar um prefeito da cidade de Guarulhos, que pegou com tanta dificuldade de chamar de moleque? Eu gostaria até que ele tirasse isso da ata. Isso é um absurdo, senhor presidente. Eu não concordo com isso, senhor presidente. Eu acho que tem que fazer política assim, mas com respeito. É isso, senhor presidente. Volto daqui a pouco. Vereador Romildo, presidente. Vereador Romildo, depois eu preciso que você indique uma pessoa do PSD para fazer parte da comissão. Só faltam vocês.
Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Presidente, nós estamos encaminhando o item 4. O item 4, né? Que são Quinto. O item 5, que são informações sobre o número de óbitos e exames conforme especifica, né? Isso. Então, eu também gostaria de encaminhar. Posso, presidente? A palavra, vereador. Então, muito obrigado. Porque, assim, eu até me confundo, porque a gente vai encaminhar uma questão e, de repente, isso aqui começa a virar horário eleitoral, né? Que as pessoas começam a querer falar aí de coisas que acham que o prefeito Guti fez e tal, e que acabam, né? Falam, mas a administração, ela não fez, na verdade, né? Principalmente na questão da saúde. E quando fala de ações sobre questões de saúde, sobre questões de óbito, sobre questões de exames, nossa, a base fica apavorada, né? A base fica apavorada, porque a questão de saúde na cidade está totalmente abandonada, né? São pessoas responsáveis pela saúde que saem presas aqui da cidade, né? Estão aqui nos principais jornais da cidade, e aí começam a falar de obras de tudo quanto é lugar. E aí, agora, como não estão falando de acordo com os itens programados, então eu me sinto à vontade de também falar sobre a questão do Herói Pietá, né? Que aí são 64 novas escolas, 63 escolas ampliadas, 23 creches novas, 22 UBSs criadas, 2 hospitais, milhares de quilômetros asfaltados, 3 teatros, incluindo os Adamastor, né? Reformou o centro de Guarulhos, fez a Marginal do Baquirivu, o Fácil, né? Passou de 24 mil alunos na rede municipal para 110 mil alunos, 110 kits de uniformes de material escolar, deu vida ao Pimentas e à região, Universidade do Pimentas, Instituto Federal na Vila Rio de Janeiro, Ensino Superior e Médio, né, que é a antiga Escola Técnica Federal, urbanização de 138 favelas e milhares de novas moradias toda a cidade. E, assim, plano de carreiras para vários segmentos de funcionalismo. Então, assim, se é para falar isso, se é para a gente ficar aqui, imagina se eu vou ter tempo para falar de todos os feitos do prefeito Herói Pietá aqui, durante os itens que vão prosseguir. Eu vou ficar pedindo para ficar falando sobre os feitos do prefeito que realmente teve compromisso com a sociedade e foi o prefeito Herói Pietá. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Quero encaminhar, senhor presidente. Encaminhar, vereadora. Quero encaminhar favorável ao projeto, ao requerimento, no sentido de que toda informação e a fiscalização é um dever de todos os vereadores. Inclusive, quero lembrar, já que o debate foi colocado aqui pelo Romildo com tanta ênfase, quero lembrar, Romildo, que a diferença entre antes e agora é que essa casa investigava. Ela investigou muito, não encontrou nada, mas investigou muito. Abriu o CPI. Quem não se recorda aqui do prefeito Guti distribuindo pizza nessa casa pela tentativa de uma abertura de uma CPI eleitoreira? Quem não se recorda disso? O problema, a diferença entre essa casa e a casa de antigamente é que a outra casa investigava, essa casa se furta. Ou nós vamos dizer que nós vamos fechar os olhos para uma máscara de 6,20 superfaturada. Ou vamos fechar os olhos para um aluguel de uma tenda de 37 milhões e que não ficou nem sequer um lençol para o município. Ou nós vamos fechar os olhos de uma HMU que a gente contratou no primeiro ano para gerir por 170 milhões para gerenciar 3 hospitais e hoje estamos pagando 380 milhões para gerenciar um único hospital. Ou nós vamos fechar os olhos da entrega de um patrimônio do SAI de 47 milhões por 3 bilhões de reais. Ou nós vamos fechar os olhos para os contratos que a gente faz hoje sem licitação. O do lixo, o do ônibus, tudo contrato renovado sem sequer a transparência da licitação. Então, essa casa aqui fez bem no governo passado. Tinha que ter investigado mesmo, tinha que ter questionado, tinha que ter olhado e tinha que ter denunciado para o Ministério Público
para qualquer órgão que dizia respeito a isso. O que não dá é para essa casa ter passado 4 anos fechando os olhos para os desmandos do governo Guti. É isso que não dá para a gente tolerar. Então, não há 2 pesos, 2 medidas, não há 2 casas distintas e diferentes. É isso que nós temos que olhar. Então, parabéns quem entrou com o ofício e com o requerimento. Há muitos desmandos a serem investigados e essa casa vai pagar caro nas eleições agora pela omissão que realizou ao longo desses 4 anos. Porque foi uma casa omissa, uma casa que se furtou a investigar, se furtou a questionar, se furtou a criticar. Então, parabéns quem entrou com esse requerimento. Eu encaminho favorável e gostaria de receber depois uma cópia desse requerimento na minha mesa. Agora, nós não vamos poder só ficar falando do passado, e a discussão aqui hoje é o prefeito Guti. O prefeito Almeida, o vereador Romildo, vocês investigaram até a alma. Perfeito, está correto, está muito correto. Agora, e esse prefeito? Qual foi o grau de investigação que essa casa entrou a fundo para poder, no mínimo, questionar? Quantos projetos sem o menor debate? Então, a gente precisa também fazer uma meia-culpa. A política, ela é isso. O mundo é redondo e a política dá voltas. Hoje a gente faz uma coisa, amanhã a gente cai na contradição. Então, foi investigado no governo Almeida? Foi. E tinha coisas que deveriam ser questionadas de verdade, e foram. E hoje, aqui não está sendo questionado nada, absolutamente nada. O governo Guti passa incólume, como se fosse um rei nessa cidade, e essa Câmara diz amém a todos os seus desmandos. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Eduardo Carneiro. Bom, sempre me posiciono, senhor presidente e colegas vereadores, favoravelmente aos requerimentos, sejam da oposição, sejam da situação ao governo Guti. Acho que a prerrogativa é importante que o vereador faça as indagações, é um dever do vereador de fazer isso. Me preocupa, e eu vou tocar no tema novamente, o formato do tipo de discussão. Realmente, o meu colega e conterrâneo, o vereador Rômulo, ele já está passando dos limites. Do limite da responsabilidade e do respeito às instituições. Eu sempre chamei a atenção nessa casa que cada vereador, cada prefeito, cada secretário, nós estamos de passagem. E isso é extremamente natural, porque é assim o processo democrático. Vereador Rômulo, e vai para o senhor especificamente. Eu acho que o senhor está errando a mão. Acho que o senhor está sendo extremamente desrespeitoso. As pessoas passam, a instituição fica. Não acho que desse formato a gente vai levar alguma coisa de proposta nesse momento de eleição. Eu acho que nós vamos discutir a cidade, sim. Vamos discutir os projetos políticos, mas no formato que o senhor está levando, o senhor está passando os limites. Tudo na vida tem limite. E no mínimo que se espera de um parlamentar é o respeito pelos seus colegas e respeito pelas instituições. O senhor não vai estar eterno na Câmara Municipal. O senhor vai ter uma passagem, todo mundo vai ter uma passagem. Um dia a gente sai. Mas permanecer com esse discurso agressivo, falando que tem que sair preso, chamando de moleque, isso não é jeito de fazer política. Então, senhor vereador, meu colega conterrâneo, vamos discutir a cidade. Eu clamo aos colegas, a todos aqueles que também estão nessa eleição, para discutir a cidade. O senhor pode ser contra tudo que o atual governo tem tomado em termos de decisões. Mas o senhor não pode desrespeitar as pessoas. Então, eu clamo mais uma vez. O senhor já desrespeitou um colega nosso aqui. O senhor já usou palavras de uma forma extremamente agressiva com relação ao prefeito. E, mais uma vez, ao invés de discutir projetos, situações políticas, o senhor está levando a coisa para o lado pessoal e de uma forma extremamente desrespeitosa. A gente não constrói uma cidade melhor nesse formato. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Vereador João Barbosa. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, logo, nobres colegas... Para encaminhar, né, vereador? Para encaminhar. Então, estamos encaminhando, né, senhor presidente? É isso, com a palavra.
Senhor presidente, a gente até nos entristece quando a gente ouve certas coisas em relação ao nosso prefeito Guti, que eu sei que é um prefeito que está aí trabalhando diuturnamente. E sempre lembrando, ele não tem nem sequer um vice, né, para ajudá-lo, para estar do lado dele. Agora, senhor presidente, uma coisa que muito me entristece meu coração, minha alma, é quando uma certa feita eu sentei com o prefeito anterior e ele me disse, afirmou, com todas as palavras, que o esgoto da cidade, do nosso município, estava sendo tratado em 45%. 45%. Isso ele falou para mim, olhando nos meus olhos. Depois, eu fui indagado, quando eu falei na tribuna, por um repórter, que eu respeito muito, Roberto Samuel, e, na verdade, não tinha 2% sequer. Agora, o nosso amigo, que eu respeito muito, o professor Rômulo, ele vem falar aqui de que o meio ambiente, de que isso, aquilo tem que ser tratado com respeito. Esse município, no governo passado, desrespeitou o estado de São Paulo, despejando toneladas e toneladas de esgoto, de lixo podre no nosso rio Tietê. No nosso rio Tietê. E se isso não fosse o mais triste, ainda cobrando, entendeu? Cobrando dos munícipes o tratamento de esgoto. Então, isso não é cabível, isso não é aceitável, entendeu? Não é aceitável. E o que é mais doloroso ainda, senhor presidente, senhores vereadores, quando o nosso prefeito Guti assumiu, ele não achou uma vassoura, não achou um aparelho sequer para dar continuidade no serviço, entendeu? Do município. Ele teve que ir ao desespero procurar alguém para fazer doações, para a gente ter uma roçadeira para trabalhar no município. Então, isso é lamentável, isso é doloroso. Hoje, os programas de televisão não mostram como mostrava no passado, as filhas nos hospitais, e assim vai. Se a gente for falar aqui de tristezas, de dor, de desabafo que nós recebemos dos governos... Para concluir, vereador. Entendeu? A gente vai ficar horas também. Agora, eu fico triste quando se fala em chamar um homem de caráter, um homem que trabalha de moleque. Então, eu acho que essa palavra é muito pesada, é muito dura, entendeu? E nós temos que rever os valores do verdadeiro homem cidadão. Tá? Essa é a minha fala, senhor presidente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 6. Presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Senhor presidente, eu queria que o senhor também... Eu também eu quero justificar meu voto, pela ordem. Para justificar, vereadora, com a palavra. Olha, eu levantei um problema de saúde, e é uma vergonha, e eu gostaria que os meus pares fossem e centrassem na questão essencial do requerimento. E aí a questão essencial do requerimento é a saúde da mulher. Não dá para, depois de quase 4 anos, o governo Guti se omitir a saúde da mulher. E é sobre isso que eu quero informações. E é sobre isso que os meus nobres pares deveriam estar discutindo. E é sobre isso, e eu fiz afirmações muito concretas. Como eu quero saber como é que está a realidade do câncer de mama. Aliás, a questão da cidade na saúde é uma lástima. E aí, senhor presidente, eu gostaria de rever, porque se fosse eu que estivesse falando a respeito de outros assuntos, iriam cobrar. Eu quero que tenha o mesmo peso e a mesma medida. Falem sobre a questão da saúde. E sobre a questão da saúde, eu quero reafirmar que é uma tragédia ter gastado tanto dinheiro naquela tenda móvel. Ela se foi, e com ela o dinheiro. Não é?
Nós também, essa casa não fiscaliza a questão das máscaras, a questão da Birigui, que está aí, né, a gerir. Não vamos parar de achar que somos a 8ª maravilha do mundo. Senhor presidente, eu peço que alguém desligue o microfone, que está me interferindo. Então, senhor presidente... Agora ela está pedindo para... Vereador João Barbosa, eu não quero ouvir as suas conversas. Liga o áudio da senhora, vereadora. Eu desliguei todos. Liga o áudio da senhora, por favor. Então, senhor presidente, o que eu estava falando é que realmente a saúde da mulher está uma precariedade. As mulheres não têm especialista, não têm ginecologistas, as UBSs não têm. E me responda a isso. Não fique revendo o passado. Veja a realidade. E, para concluir, eu agradeço por ter aprovado, mas eu quero saber a realidade do Outubro Rosa na cidade e a realidade do câncer de mama nas guarulhenses. Muito obrigada, senhor presidente. Para justificar, senhor presidente. Para justificar o vereador Rômulo, depois o vereador Romildo. Vereador Rômulo Ornelas. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu sei que aquele pau que bate em Chico, que agora bate de Francisco, dói também, né? O líder do governo, ele se incomoda quando a gente faz essas críticas à gestão atual. Eu estou fazendo crítica à gestão do prefeito, e o prefeito, quando eu falo que o prefeito na gestão é ruim, foi irresponsável, foi. Teve atos de criança, houve. Quando eu uso a palavra molecagem, a pessoa do interior de Minas, lá, moleque é criança, entendeu? É isso que a gente... É o tipo de vocabulário que você usa, talvez aqui em São Paulo a gente fala assim, moleque tem outra conotação. Então, quando ele faz essa crítica aqui, você não gosta. Mas se você estivesse na gestão na legislatura anterior, quando tinha o Guti lá, era vereador, ele fazia muito agressividade contra a pessoa do prefeito, contra a pessoa. E jamais aqui eu vou falar contra a pessoa do prefeito, jamais. A pessoa dele a gente tem que respeitar, inclusive, é uma pessoa que eu tenho uma boa relação, gosto dele, enquanto pessoas, mas, no entanto, a gestão dele foi um desastre aqui na cidade. Foi um desastre, está sendo um desastre. Será que vocês não estão vendo? Vai na rua que vocês vão ver. É o sofrimento que a população tem, principalmente na questão da saúde pública. Agora, aqui dá para a gente fazer uma ceia aqui para investigar a máscara, a tenda e outras coisas mais. Não dá, porque aqui tem o prefeito é blindado. O prefeito aqui é blindado, então não tem como. Não adianta você querer fazer aqui que você não vai querer, né? Eu lamento os vereadores que fez essa defesa e tentando me calar, principalmente o vereador Alexandre Dentista e o João Barbosa, porque na legislatura passada era a mesma coisa que o prefeito Almeida. Era base, defendia, agora, né, você entendeu? Então, a gente não sabe que lado que está a pessoa, né? Para ele, na eleição agora, tanto faz. Elegeu o Guti, elegeu o Eloy, elegeu a Fran, porque está lá do lado que lhe convém. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu tinha pedido o vereador Romildo, só um minuto só, vereador Romildo Santos, aí vereador Eduardo Barreto e vereador Eduardo Carneiro. Vereador Romildo. Com a palavra, vereador Eduardo Barreto. Presidente, eu, na verdade, não vou nem usar, é mais uma questão de ordem. Eu sou candidato a prefeito e não faço esse tipo de discussão, presidente. A gente tem que se atentar ao regimento interno da casa, presidente. Ninguém está encaminhando pertinente a matéria que está sendo requerida. Tá, correto, vereador. Registrado. Vereador Eduardo Carneiro. O item 6, senhor secretário, para a leitura.
senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Janete. Pelo artigo... Senhor presidente, estou aguardando aí, senhor presidente. Eu chamei você várias vezes, vereador Romildo. Aqui saiu fora do ar, senhor presidente. Posso falar, então, pelo 5.1 rapidinho, senhor presidente? Pelo artigo... Só um minutinho só, vereador Janete. Pode usar pelo artigo 151 ou pela liderança, vereador Romildo. Não é rápido. Ele já tinha pedido, vereador, aí eu chamei ele... Sim, sim. Tá bom. A palavra, vereador Romildo. É só para indicar esse Pelo artigo 2º? Né, pelo PSD, tá, senhor presidente? Ah, sim. E outra coisa, senhor presidente... Quem você vai indicar, vereador? O vereador Romildo Santos mesmo. Ah, ok. Registrado. Outra coisa, senhor presidente. Só para terminar aí meu pelo 151, não vou me estender muito, né, mas também para poder falar um pouquinho do senhor, né, acontece o seguinte, eu vi aí no começo do outro encaminhamento, falando dos cortes de árvore e tudo mais, né? Eu vejo que a Secretaria de Meio Ambiente faz um trabalho maravilhoso hoje na nossa cidade, né? Bosque Maia totalmente reformado, Bosque Maia é uma referência da nossa cidade. Outra situação, senhor presidente, é que ela vem mudando muitos parques aqui na região. Muitos secretários passaram nessa gestão. Eu lembro que o Zanetta, secretário da administração petista, teve até greve e até agressões de outras pessoas da prefeitura. O absurdo que aconteceu naquela época do Zanetta. Ali o negócio foi feio, senhor presidente. Então, registrado que muita gente já esqueceu do Zanetta, mas o Zanetta, o homem das Palmeiras de Guarulhos, né? Ele deixou muito a desejar. Né? E a gente vê aí, eu acho estranho falar nisso, porque na realidade quem vai dar o laudo para cortar uma árvore em Guarulhos não é a Regina Flávia, é o técnico, né? Então, eu aprovei o projeto também, o requerimento, mas eu quero me aprofundar nesse assunto, mas eu acho que estão procurando alguém aí para debater, né? Eu conheço vários funcionários do meio ambiente, eu não vi ninguém falar nada a respeito, nada disso, né? Pelo contrário, né? Hoje as pessoas elogiam aí o trabalho que ela está fazendo dentro da secretaria, todas as obras que ela está fazendo e muitas vezes aí pedindo ajuda de amigos para poder fazer. Uma pessoa que é procuradora da prefeitura, economizou o prefeito Gucci o salário do secretário de meio ambiente, utilizando o salário dela como procuradora. Né? Então ela faz um trabalho maravilhoso. Né? Eu tenho aqui que aplaudir o trabalho dela. Né? Na realidade eu estou muito feliz com o que ela vem fazendo, acho que precisa de mais estrutura, né? Na realidade, pegou a secretaria falida também, né? Falida, né? Então, uma secretaria que é falida é difícil para ela poder fazer muito mais, mas eu tenho certeza que no próximo mandato, mesmo com a pandemia, com 600 milhões de gente esse ano, né? Ela vai ter condições aí para poder encerrar, senhor presidente, falta 30 segundos, né? Então, senhor presidente, eu tenho certeza que, na realidade, é um pouco até de dor de cotovelo, né, porque os secretários do meio ambiente que passaram anteriormente não fizeram o trabalho que ela faz. E aí se pega um pouco pequenas coisas para poder tentar aí mostrar para as pessoas que a cidade está feia. Não. A cidade, ela precisa de manutenção, ela precisa de mais gente, precisa colocar mais funcionários, mais equipamentos para poder melhorar. Obrigado, senhor presidente. Deus abençoe. Ok, vereador. Pela ordem, presidente. Só para a vereadora Janete, muito só, vereador Lércio. Vereadora Janete, pelo artigo 151. Sim, senhor presidente, pelo artigo 151. Eu estou na sessão da Câmara Online aqui, tá? Estava defendendo agora a Regina Flávia. Ô, senhor presidente, põe a ordem nessa casa. Como é que eu posso falar se outro vereador continua a falar e a gente ouvindo? Desliga os microfones. Bom, vou iniciando pelo 151. Em primeiro lugar, senhor presidente, o meu requerimento tratava de saúde. E sobre saúde, e no mês de outubro, que é o mês do combate ao câncer de mama, eu queria alertar a essa casa para o problema gravíssimo que está ocorrendo na maternidade JJM, né? Qual é o problema? A maternidade está correndo o risco de parar. Por quê? Porque uma das autoclaves, devido a 18 anos, né? Porque o hospital foi inaugurado em 2002, na administração Eloy Pietá, né? E já atendeu, nesse período, mais de
100 mil novos guarulhenses nasceram naquele local, né? Além de fazer cirurgias e exames, né? E tem o único pronto-socorro ginecológico da cidade. Então, eu queria solicitar a essa casa e a todos os vereadores no sentido de engrossar a campanha que o hospital está fazendo de receber a doação do lacre dos PETs, quer de cerveja, quer de refrigerante. Novamente, senhor presidente, alguém com a Para concluir, vereadora. Para concluir, ontem nós fizemos um abraço ao hospital, que durante 4 anos, inclusive eu solicitei ao governador, solicitei ao prefeito Guti, nada foi feito para a inauguração, e não vai fazer nesses 2 meses que restam para inaugurar o Hospital da Mulher. A mulher exige respeito, e um equipamento quase pronto não terminar é uma vergonha. Com a palavra, vereador Laércio Sandes. Pela liderança do partido, presidente. Pela liderança do partido, vereador. Senhor presidente, caros colegas, bom dia a todos. Eu não poderia deixar de me manifestar sobre esse embate aí de oposição e situação, uns defendendo a linha do atual prefeito, outros criticando. E eu tenho que dizer que um prefeito que você consegue viajar por todas as secretarias e apontar os problemas que não foram resolvidos nessa gestão, nós não estamos, e eu não estou aqui para tirar o chapéu. E vou dar como exemplo a própria licitação da iluminação pública, algo vergonhoso que ocorreu na cidade de Guarulhos, onde o judiciário teve que ser provocado para suspender aquela licitação, porque alguém de interesse do governo estava direcionando os trabalhos. E isso ficou evidenciado na apuração pericial criminal, onde constatou que houve fraude na iluminação pública da cidade. Então, que governo é esse que defende lisura e austeridade se não dá exemplo em um processo licitatório de mais de R$500 bilhão? E a gente não fica só nessa questão da licitação da iluminação pública. Você tem a licitação da Zona Azul, que nós estamos aí há mais de 3 anos sem definir uma Zona Azul na cidade de Guarulhos, e o governo, nesse período de pandemia, teve a coragem de encaminhar um novo projeto de Zona Azul para esta casa, e até agora não conseguiu implementar uma Zona Azul que poderia ter delegado para o Guaru fazer esse trabalho, como fazia no passado com tanta qualidade. A licitação do lixo que não foi resolvida ao longo dessa gestão, simplesmente trabalhando com contratos emergenciais, aumentando o custo para a cidade, o custo para a população. O prefeito Guti, que sempre se intitulou um ambientalista, não conseguiu estabelecer uma coleta limpa, seletiva do lixo da cidade. Então, que governo é esse que vem defender aqui a moralidade pública na gestão? Me desculpe, não dá para compactuar com esse debate aqui, que a gente sabe que são todos inverdadeiros. Nós temos a questão dos depósitos dos veículos apreendidos, que até esse momento não foi resolvido. A cada dia que passa é uma justificativa e a gente não sabe onde vai chegar, prejudicando os leitos carroçáveis da cidade, veículos abandonados, e simplesmente o município não tem solução para dar. Mas tem, se quiser, tem solução, tá? Para o Guaru aí, que pode trabalhar de forma emergencial, e não venha me dizer que o contrato de licitação está sob júdice, diversos interessados estão debatendo. Enquanto isso não se resolve, eu posso trabalhar de forma emergencial. Então, que governo é esse que vem mostrar qualidade no serviço público? Isso não é administrar, isso simplesmente é empurrar os problemas para a frente. Como ocorre na GCM, onde diversos veículos locados, o seu prazo de validade previsto em contrato já estão vencidos. E qual foi a providência que foi adotada? Nenhuma. Simplesmente prorrogou o contrato com estas empresas, mantendo-se o mesmo valor, veículos que já estão depreciados ou sucateados. Qual a providência que foi tomada pela Secretaria de Segurança do município? Nenhuma. E aí a gente viaja pela Secretaria de Saúde, diversos problemas. Essa semana eu tive uma assessora minha que foi na UBS do Marcos Freire para medir a pressão. Lá tinha 4 enfermeiras, 3 enfermeiras afastadas, a única que estava presente lá falou que não iria fazer esse serviço porque ela estava lá de plantão só para atender gestante. Ora,
Onde já se viu o funcionário escolher o serviço que vai fazer? Isso é falta de planejamento, saber delegar para gerências próprias e saber cobrar. Então, o prefeito Guti, ele não sabe cobrar, porque se ele soubesse cobrar, a qualidade do serviço público, a qualidade daquilo que a gente espera, estaria uma referência na cidade e não simplesmente sucatear o serviço público, sucatear a saúde pública, como ocorreu e ocorre no HMU, onde diversos colegas vêm se manifestando ao longo dos tempos aí, e não cabe eu aqui ficar falando de forma redundante. Qual é o tratamento que nós temos hoje para os senhores homens que precisam fazer o tratamento de prevenção ou atacar a doença chamada câncer do próstata? Nós não temos referência na cidade a respeito desse tema, e quando necessário, às vezes precisa buscar na justiça uma ordem judicial para que o prefeito tome atitude a respeito, como foi de forma recente, aí, obrigando o prefeito a abrir concurso para contratar geriatra para cuidar dos nossos velhos. Então, que governo é esse que tem respeito com a população? Não tem respeito nenhum, senhoras e senhores. Então, eu não posso concordar aqui e chancelar a atitude deste governo que está à frente da cidade de Guarulhos. De forma republicana, eu digo, não concordo, não compactuo, e eu tenho que, para mim, que as críticas que foram discorridas aqui, elas são plausíveis e merecem ser respeitadas, porque esse governo não tem moral para dizer que tem qualidade no serviço para a população da cidade. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. O artigo 5.1. O artigo 5.1, vereador. Senhor presidente. Bom, eu acho que agora a nossa conversa aqui está mais republicana. Realmente, o que nós temos que fazer aqui é discutir projetos políticos, fazer as críticas políticas e tirar a crítica pessoal e o desrespeito às instituições. Bom, respeitosamente ao meu colega vereador Laércio Santos, eu faço um contraponto ao senhor, vereador. Realmente, não há governo, né? Não é o Guti, não é o Almeida, não é o Eloy, né? Ou seja lá quem for o prefeito, que vai resolver todos os problemas da cidade. Nós sabemos, e isso não é segredo para ninguém, que quando iniciou-se esse governo, o governo atual do Guti, sequer tínhamos um CND. O que significa isso? Tínhamos nome sujo. Sequer poderíamos, na época, receber emendas parlamentares e muitas depositadas e não utilizadas. Não resolveu tudo, vereador. Realmente concordo com o senhor, mas resolveu muita coisa. Resolveu, sobretudo, em restabelecer o nome que a cidade merece. O respeito do cidadão guarulhense merece. Sequer tínhamos uma CND negativada para receber emendas. Claro que o trabalho é muito árduo, claro que o trabalho é muito difícil. O governo Guti conseguiu, sim, equacionar toda a dívida para começar a crescer. Teve a responsabilidade, inclusive, de diminuir os esqueletos pela cidade. Esqueletos iniciados de uma forma irresponsável, de uma forma eleitoreira pela gestão anterior. Ou seja, começa várias obras e não termina nenhuma. Teve responsabilidade, sim, o governo Guti, pela liderança do Cidadania, senhor presidente. Pela liderança, vereador. Muito obrigado. Para continuar o raciocínio, teve sim a responsabilidade de terminar vários esqueletos na cidade. Que, na minha visão, a situação crucial foi com relação à CND. Não há dúvida disso. Jamais conseguiríamos avançar se a gente não tivesse resolvido o problema da CND. Com relação aos esqueletos, quantos céus que nós tínhamos na cidade que eram esqueletos, era promessa, vender fumaça. Olha, vamos inaugurar tal... Inaugura não, levanta a casa e não termina a obra. Responsabilidade de governo é isso. É você não começar outras obras e sim terminar aquelas que já foram iniciadas. Assim foi com a UPA Cumbica. Assim foi com a UPA Paulista. Assim foi
Também na situação da UPA Taboão, Paraíso, que se discutiu muito nesta casa. Isso chama-se responsabilidade de governo. Claro que não conseguiu tudo. Obviamente que não conseguiu tudo. A vida é assim. Ninguém... Agora, quem fala que vai entrar no próximo governo e vai resolver todos os problemas, está vendendo fumaça. Está prometendo aquilo que não pode cumprir. E acaba, na realidade, cada gestor, cada parlamentar dessa casa que é candidato tem que ter essa responsabilidade. Vender ilusão. O cidadão não acredita mais naqueles que vendem ilusão. Avançamos? Avançamos. Avançamos muito. Temos problemas? Temos problemas. E, acima de tudo, reconhecer que os problemas existem. Inclusive na saúde pública. Avançamos na saúde pública? Obviamente que avançamos. Agora, essa discussão, ela deve ser feita nessa casa, sim. Dizer que não se avançou na situação da educação, o próprio resultado do IDEB prova isso. Então, colegas vereadores, nesse momento da eleição, a gente sabe que a casa ela fica um pouco mais turbulenta, as ideias saltam, alguns criticam, outros elogiam, isso faz parte do processo democrático. O que não pode, o cidadão não aguenta mais o vendedor de fumaça, aquele que promete aquilo que não pode cumprir. Eu tenho um grande respeito pelos meus colegas, inclusive do Partido dos Trabalhadores, que faz a oposição nessa casa. Aqui não vai nenhuma crítica aos meus colegas. Eu digo para vocês, 2021 será um ano extremamente difícil. Não se engane. E eu acho que não está para nenhum tipo de aventura do ponto de vista político. Eu tenho, sim, uma diferença grande com relação ao Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, e eu não estou dizendo de pessoas, o que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores no nosso país tem que ser revisto, tem que ser refletido, inclusive pelos parlamentares dessa casa, que são parlamentares que eu respeito, que sei que têm o seu trabalho, que é um trabalho valoroso, mas que também tem que fazer uma reflexão. Muita coisa que nós colhemos no nosso país e na nossa cidade foi reflexo, sem sombra de dúvida, do formato de gestão das gestões anteriores do Partido dos Trabalhadores. Então, a população está atenta. E eu gostaria, colegas vereadores, de continuar discutindo esse tema e não partir para o lado pessoal. Desta forma, colega vereador Laércio Santos, a gente engrandece a casa. Discutir os temas, discutir o formato político, o modelo de gestão, levando por esse lado, realmente, acho que essa casa pode contribuir muito com a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Genilda. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereadora. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu também acho que o momento... eu gosto muito, eu particularmente gosto muito do momento de eleição. Porque o momento de eleição, todo mundo começa a revelar o seu lado de como você enxerga uma cidade, como você enxerga o seu político, como você enxerga a campanha, e aquilo que ficou por 4 anos escondido embaixo do tapete, ele vem à tona. Eu acho que política é bom por isso, a eleição é bom por isso, porque te permite você debater olho no olho com a sociedade e explicar os fatos que muitas vezes a gente não consegue fazer no cotidiano do nosso trabalho, até porque Guarulhos não tem televisão, a nossa Câmara não tem uma boa transmissão para que os nossos eleitores possam acompanhar. Então, a eleição é um bom momento para esse debate. Eu concordo em partes com o que o vereador Eduardo Carneiro disse. Eu acho que não é momento de eleger fumaça. Também concordo com isso. Acho que a última eleição nos deixou essa lição, né? A gente viu um monte de card, foi uma campanha feita com base em redes sociais, com base em lives,
com promessas em cima de cards, né? Não haverá cabide de emprego, não haverá não sei o quê, contrataremos 100 médicos no primeiro 100 dias de governo. Está lá um apunhado de promessas. Quem pega o plano de governo do governo Guti vai ver lá a quantidade, infinidade de promessas vazias, vagas, porque algumas delas nem conseguiam ser concretas ao todo, e mesmo assim a gente tem um balanço bastante grande do que não foi esse governo Guti. As promessas foram grandes, as expectativas foram imensas. Eu quero lembrar que 80% da população depositou todas as esperanças num governo novo, num governo que estava ali para combater o PT, num governo que se propunha a fazer tudo diferente, e nós vimos no decorrer desses 4 anos quem foi o aventureiro ou quem pregou fumaça para a população. UPA Paulista, todo mundo sabe qual foi o custo para inaugurar uma UPA Paulista. Foi fechar a parte do HMU, foi fechar a parte de referência. Para concluir, vereadora. Oi? Para concluir. A UPA de Cumbica custou a UBS lá do PA Paraíso, né? Do PA Paraíso, custou aquilo. Então, assim, foram um monte de promessas vagas, e só quero regular uma coisa, Eduardo Carneiro. O Guti não entregou nem sequer todas as obras que nós deixamos encaminhadas. Muitas delas ainda continuam a se entregar. Você vê que nem isso, nem o que estava já no meio do caminho pronto, ele foi capaz de concluir. Então, o governo Guti não tem nada para mostrar, a não ser muita fumaça e muita fake news. Por isso que eu chamo ele sempre de... Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Pela liderança da oposição. Pela liderança, vereadora. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu nunca deixei de ser republicana. E eu pego um assunto e falo, me responde, líder do governo. Me responde a questão que eu levantei sobre o Hospital da Mulher. É coisa concreta. O Hospital da Mulher, ele está pronto, e isso cabe ao governo. Por quê? Porque é uma entidade filantrópica que, com festas, fez. Eu, inclusive, como deputada federal, trouxe equipamentos, porque é uma necessidade. 4 anos vai fazer em dezembro, e isso é fumaça. É fumaça porque é um total descalabro. Por que é um total descalabro? Responde às questões levantadas pelo vereador, já que não me responde, porque eu não sou digna de resposta, né? E o papel de vereador não é bajular secretário. O papel de vereador é fiscalizar, e o vereador e a vereadora têm que fazer a questão. Eu não estou acusando ninguém no meio ambiente, eu quero saber. Agora, depois que vier a resposta, tem um vereador que já respondeu. Eu não sou dessa laia. Porque aqui requerimento é para pedir informação. E eu agradeço por ter permitido que fosse. Porque não é verdade que tudo que a gente coloca aqui, como, por exemplo, eu coloquei a questão de uma comissão especial para estudar a questão do projeto Minha Casa Minha Vida, e não deu certo. Dizer que governo, quando assume, tem que saber que não basta. Governo não é para falar mal dos outros, governo é para trabalhar, é para ser executivo. E aí eu vou falar sobre outra questão. Me responde sobre essa questão. Há na cidade mais de 120, aproximadamente, ações civil-públicas. Eu me comportei democraticamente, fui na habitação, conversei com o ex-secretário Fernando Evans, que foi no local, e aqui eu quero fazer uma denúncia grave. A situação do Monte Alto. A situação do Monte Alto já tem sentença. Aí vai dizer, tá, isso aí é questão de mais de 30 anos. Agora, qual é o problema de fumaça desse? Eu não digo só de fumaça, de empurrar com a barriga. Vieram com a proposta linda de lote urbanizado ou lote social. E eu achei bom, concordei. E o que foi feito? E agora
Tem várias famílias, aproximadamente 27 famílias, que não dormem porque vão ter que sair. Elas moram lá há mais de 30 anos antes de fazer as leis ambientais e não foi dado nenhuma providência. O aluguel social é uma vergonha. R$300, no máximo 400. Eu falei pessoalmente com o prefeito sobre a questão de nós mudarmos a lei e esse aluguel social ser um aluguel realmente que possa, com dignidade, dar a moradia para essa população. Foi feito? Não. Por quê? Porque esse governo não veio para fazer. Esse governo só veio para dizer que, ai, coitado de mim. Agora, ele não sabia, ele não bateu bastante. Esse governo é incompetente. É incompetente porque é incompetente. Na questão, estou tratando da questão de moradia. Vou continuar o raciocínio da vereadora Genilda em relação à saúde. Inaugurou a UPA Cumbica, fechando o PA Paraíso. Dizendo que ele ia cair, não caiu. Vá ver a obra. A obra utiliza a estrutura. Então, remover de um lado para outro, isso aí se chama colocar os problemas debaixo do tapete ou empurrar com a barriga. E eu estou falando e concluo dizendo, por exemplo, já agora está tendo enchente. Por quê? Porque o governo não fez a manutenção da cidade. Quando o Eloy Pietá pegou o governo, também teve problema. E ele não ficou chorando no colo de ninguém que o anterior deixou problemas. É isso, senhor presidente. As questões se polarizam. E eu concluo dizendo que o que eu levanto são fatos. E não fico aqui brincando de falar responsabilidade. Item 6, secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2270/2020. Informações sobre políticas públicas para migrantes de janeiro de 2017 até a presente data. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 7, senhor secretário para a leitura. Presidente, para justificar meu voto, pela ordem. Para justificar, vereadora, fica à vontade. A senhora gosta de falar. Obrigada, muito obrigada. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria esse requerimento e receber esses dados, porque nós sabemos que ali naquela região, que Taboão tem muitos migrantes, e não é só Taboão, é toda a cidade, inclusive com os nossos irmãos africanos que buscam soluções, com os nossos irmãos bolivianos. Quero dizer que a questão de migrantes, o Brasil tem que dar apoio, e eu acho muito pertinente essa questão. Inclusive, eu fui procurada por vários, dizendo da vida precária de muitos deles. E é importante olhar, sim, para os migrantes, mas aproveito para dizer que se o próprio pessoal, as pessoas que moram em situação de ruas, não foram atendidos, que dirá os migrantes? Mas, de qualquer maneira, quero parabenizar, quero solicitar cópia deste requerimento. Muito obrigada, senhor presidente. Item 7, senhor secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2271/2020. Informações sobre políticas públicas para mulheres de janeiro de 2017 até a presente data. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão. Pela ordem, senhor presidente, para discutir, ou para encaminhar. Em votação, para encaminhar, vereadora. Então, eu quero dizer, porque eu acompanhei esse tempo todo o orçamento. E o orçamento é vergonhoso em relação... Primeiro que começou com o nome errado, porque mulher não é assunto difuso e confuso.
Depois mudou para direitos humanos. Foi feito um fórum sobre a questão dos direitos humanos. Até agora eu não vi nada. Nada. Isso é responsabilidade. Eu quero receber também cópias desse requerimento, mas dizer que as casas Clara Maria, cujo papel é apoiar a mulher, qualificá-la, na verdade, na prática foram fechadas. Só existe a fachada. Esse governo, em relação à mulher, é uma fachada. Em relação à Casa das Rosas, Margaridas e Betes, um centro de referência, né, para o atendimento à mulher que sofre violência, né, não funciona também. Aí eu abrigo um projeto de lei até de autoria conjunta nossa, mas encabeçada pela vereadora Genilda. E o que acontece? Acontece que há suspeitas até que se sabe onde é o lugar. Que segurança se dá para essas mulheres? Então, eu quero receber a resposta, mas já levanto todos esses problemas. Em relação ao Hospital da Mulher, que estava semi-pronto, ou foi feito? Nada. Em relação ao JJM, a maternidade que atendia as demandas de muitos do que vem do Hospital dos Pimentas, que, em parte, também neste governo ficou sem funcionar, né? Então, é terrível. Eu estou falando de coisas concretas que não foram feitas. E isso mostra empurrar com a barriga, não respeito à mulher e, além disso, de não respeitar, é o governo da fumaça. Fala muito e faz pouco, sem nenhuma responsabilidade. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 8, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2272/2020. Informações sobre políticas públicas para a juventude, de janeiro de 2017 até a presente data. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Para vereadores... encaminhar, pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar. Pode falar, vereadora, fica à vontade. O Rômulo, vereador Rômulo, completou primeiro, mas eu posso ser a segunda. Não, a senhora falar, Janete. Bom, eu quero saber por quê. Porque existia um programa chamado Oportunidades Jovens, feito no período do governo Eloy Pietá. E eu quero saber qual é o apoio concreto, a não ser uma casa que eu passo lá e é bonitinha, é cheio de desenhinho. Mas o povo, a juventude, precisa, além de exposição vocacional, de políticas públicas que ajudem na prática a juventude. Inclusive, políticas não só que fiquem centradas no centro, aqui perto da Silvestre Pires de Freitas, mas numa cidade tão grande, com os jovens que temos, que tenha, por exemplo, nos Pimentas, políticas para a juventude, sem falar na questão cultural. Eu estive conversando com os jovens da Ponte Alta por internet, hein? Não foi presencial, não. E eles me falaram que a demanda deles, sabe qual é? É cultura. Eles não querem só ficar no pancadão, eles querem dormir e querem também ter lazer, que o céu funcione, né? E não para ver fumaça e para enganar bobo, sem responsabilidade. Então, eu peço também cópias desse requerimento e parabéns, vereador Brinquinho. Só encaminhar, senhor presidente. A palavra é do professor Rômulo. Senhor presidente, as críticas que a gente faz aqui, e essa é mais uma política para a juventude, eu sei que incomoda aí a base do governo, lamento, mas a gente tem que fazer as críticas, né? Vai achar que a gente está agredindo a pessoa do prefeito, a gente não faz isso,
faço minhas críticas ao governo, que é ruim, é um governo péssimo, não fez nada na cidade. Isso aí ninguém vai tirar de mim, eu vou fazer. Me desculpa aí quem não gosta, mas eu vou fazer. Essa é mais uma. Essa é mais uma que o governo regrediu. Poxa, eu trabalho com a juventude a vida toda. Minha vida toda foi trabalhar com política com a juventude. Minha vida toda foi trabalhar com jovens. Como líder da Pastoral da Juventude, foi como professor, como coordenador de cursinhos comunitários pela cidade, a vida toda. Então, eu tenho uma história aqui desde o início da década, no início da década de 80 para cá, e acompanhei o momento mágico aqui na cidade de Guarulhos, quando foi criado o ProJovem, que era uma política diretamente com a juventude, que aquilo era fantástico. Isso aí acabou, não sei que bicho que deu. E o que você vê agora? Qual é a política para a juventude? Qual é a ação para a juventude aqui? Eu ouvi falar num negócio que chama hamburgueira, sei lá o que foi feito em uma época aí, que é até para contar piada mesmo. Tá? Era uma piada interessante. Nós que somos defensores da alimentação saudável, né? Que eu faço esse trabalho com a juventude, eu tive que ouvir isso. Né? Então, quando a gente faz as críticas, vocês perdoam, gente. Mas eu estou fazendo as críticas com fundamento. Tem fundamento que nós estamos falando. Eu estou falando que esse requerimento aí já está questionando uma coisa que nunca houve na cidade. De 4 anos para cá, acabou o que tinha. Aí você vai argumentar a dívida, olhando para trás. Se continuar governando, olhando pelo retrovisor, vai levar pau na eleição. Se governa olhando para frente. Está sem áudio. Uma dessa, e esse requerimento está questionando aí. Qual foi a ação para a juventude que foi feita na cidade de Guarulhos de 2017 para cá? É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Os vereadores favoráveis para a comissão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 9. Item 9, leitura, discussão e votação do requerimento 2273/2020, informações sobre políticas públicas para o combate ao racismo, de janeiro de 2017 até a presente data. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento 2274/2020, informações sobre políticas públicas para LGBTQIA+, de janeiro de 2017 até a presente data. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 2275/2020, informações sobre a linha de micro-ônibus 382, Recreio São Jorge, até o Vila Rio de Janeiro. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 12. Que é isso? Leitura, discussão e votação do requerimento 2293/2020, informações sobre cestas básicas encaminhadas pelo Governo do Estado de São Paulo. Autora, vereadora Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, é só para falar que a Janete está querendo falar, estou vendo o gesto dela, não sou eu, não. Não está saindo a voz, eu não vi. Quer justificar, vereadora? Senhor presidente, eu recebi de um munícipe um mundaréu de cesta lá no Adamastor. E eu quero, inclusive, saber a origem. Acredito eu que seja isso. As cestas que vieram no período da pandemia, mas eu não posso dizer antes. Mas eu gostaria de alertar essa casa para as questões eleitorais, de deixar para a última semana da eleição, né? Então, vou estar de olho e dizer que é uma vergonha isso.
o povo passando fome e estoque de cestas básicas. Item 13, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2324/2020, informações referentes à previsão de entrega de cestas básicas aos munícipes de Guarulhos. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 14. Questão de ordem, senhor presidente. Pedir para Vossa Excelência que, quando chegar a resposta do item 1, 12 e 13, seja encaminhada uma cópia eletrônica a este vereador, senhor presidente. Registrado, vereador. Item 13, leitura, discussão e votação do requerimento 2324/2020, informações referentes à previsão de entrega de cesta básica aos municípios de Guarulhos. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 14, o senhor secretário para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 2269/2020. Emenda, altera o artigo 60 da lei 7839/2020. Autor, vereador Edmilson Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que procedam à votação. Vereador Eduardo Carneiro. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereadora Cássio Portela. Voto sim, presidente. Vereador Betinho Acredite. Voto sim, presidente. Vereadora Carol Ribeiro. Vereadora Carol. Voto sim. Meu Deus, vereadora. Tadinha, tá ruimzinha mesmo. Vereador doutor Alexandre Dentista. Sim, presidente. Vereador doutor Arcio Santos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Barreto. Que moço. Vereador Eduardo Soutur. Vereadora Genilda Bernardes. Vereador Gilvan Passos. Vereadora Janete. Voto sim, senhor presidente. Vereador João Barbosa. Voto sim, senhor presidente. Vereador João Dárcio. Vereador Lamé. Vereador Lauri Rocha. Vereador Luiz da Sede. Presidente, Eduardo Barreto vota sim. Desculpa, presidente. Vereador Marcelo Seminaldo. Pela ordem, presidente. Vereador Luiz da Sede, pela ordem. Voto sim, presidente. Ok. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Maurício Brinquinho. Vereador Moreira. Voto sim, presidente. Maurício Brinquinho vota sim. Vereador... Meu voto, presidente, Eduardo Barreto? Sim, vereador. Obrigado. Isso. Pastor Anistaldo. Paulo Roberto Sequinato. Voto sim. Pela ordem, presidente, Maurício Brinquinho. Conseguiu pegar meu voto, presidente? Peguei, vereador. Votou sim. Muito obrigado. Professor Rômulo. Voto sim. Professor Jesus, sim. Vereador Rafa. Voto sim, presidente. Vereador Ramos. Vereador Romildo. Voto sim, presidente. Vereadora Sandra. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sérgio Magno. Voto sim, presidente. Vereador Sérgio da Inovação. Tiago Surfista. Toninho da Farmácia. Voto sim, presidente. Wesley Casaforte. Vereador Zé Luiz. Voto sim, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, quem pede pela ordem? Vereador Gilvan Passos. Vereador Gilvan Passos. O senhor copiou meu voto aí, senhor presidente? Não. Vota sim, vereador? Voto sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Genilda vota sim. Encerrada a votação. Considerado as comissões. 24 votos sim. Item 15, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 2279/2020. Dispõe sobre a alteração do caput do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. Autor, diversos vereadores. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Janete. Eu quero discutir. Ô, senhor presidente, eu
Não tem discussão, só encaminhamento, vereadora. Então, encaminhar. Era uma questão de ordem, senhor presidente, que eu ia fazer para a votação. Posso fazer, não? Sobre a votação. Pode ser, vereador. É só porque ler quem é diversos vereadores aí, por favor. Deixa eu ver quem são os autores. Doutor Lárcio Sandes. O doutor Lárcio Sandes. Toninho da Farmácia. Toninho da Farmácia. Rafa Zamprônio. Rafa Zamprônio. Doutor Eduardo Carneiro. Doutor Eduardo Carneiro. João Darcio. Vereador João Darcio. Edmilson Souza. Vamos lá aqui. Carol Ribeiro. Carol Ribeiro. João Barbosa. João Barbosa. Cássio. Vereadora Cássio. Professor Jesus. Professor Jesus. E Sérgio Magno. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Você vai encaminhar, vereadora Janete? Vereadores e vereadoras e o público que nos assiste. Eu fiquei muito espantada que há outubro, no dia 5 de outubro, senhor presidente, eu peço que feche os microfones. Eu estou ouvindo barulho de microfone aberto. Senhor presidente, o senhor está ouvindo o que eu falo? Então, continuando a falar, está ouvindo? Dá para ouvir sim, Janete, pode continuar. Vereadora, pode abrir seu áudio agora, fechei tudo. Obrigada. Porque eu estou com esse áudio aqui, esse som aqui no ouvido, ele é terrível. E eu sou uma pessoa que escuto bem, então qualquer interferência é horrível. Então, senhor presidente, eu fiquei muito espantada que no dia 5 de outubro, vários vereadores que eu respeito deram entrada a esse projeto. Esse projeto, a meu ver, ele tem que ser mais discutido na casa, porque, na verdade, altera a lei orgânica. A lei orgânica não é qualquer coisa. A lei orgânica é que dá o fundamento do regimento interno. E não é brincadeira, é simplesmente um artigo que estabelece que o mandato dos membros da mesa será por 1 ano. Seja qual for a questão que esteja, seja por questões de boatos ou questões concretas da realidade política, nós não podemos fazer uma alteração sem uma discussão mais profunda nessa casa. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer que vai ter maioria, vai ser aprovado, mas eu quero deixar bem claro que nós estamos brincando. E não dá para brincar com uma coisa de tão séria e de tão responsável que é o regimento, para poder cercear possíveis problemas que possam ocorrer. Eu me posiciono contra, porque não dá, nós estamos já há pouco... Para concluir, vereadora. Para concluir, nós estamos há muito menos de 24 dias da eleição, estamos há menos de 2 meses para encerrar o trabalho legislativo, colocar uma questão tão séria em pauta para resolver casuísmos políticos. Para caminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador. Senhor presidente, com devido respeito que eu tenho pela colega e consideração pela colega Janete Pietá, eu não estou aqui para fazer propositura, subscrever propositura de forma casuística ou por estar brincando. Em absoluto. Eu sempre tive a concepção que todos os 34 vereadores têm plena legitimidade para estar presidente desta casa, até porque ninguém é eleito presidente para representar a população. Então, eu tenho que essa ideia do rodízio, como está sendo proposta, ela é extremamente saudável para os interesses da gestão da Casa Legislativa, sem menor dúvida disso. Agora, dizer que, com todo respeito, volto a dizer que nós estamos brincando, não.
não estou aqui brincando, colega vereadora Janete Pietá. Eu penso que essa questão foi bem discutida ao ser, por mim, subscrita junto com outros colegas, e tenho que é bastante louvável, como já ocorre em outras casas legislativas Brasil afora. E eu tenho para mim que a Câmara Municipal de Guarulhos precisa avançar, seja na legislação, como seja nos costumes que nós temos em voga no legislativo no todo. Então, não vejo motivo, volto a dizer, não vejo motivo para estar aqui brincando. Eu penso que toda e qualquer discussão que, por menos ou mais louvável que o seja, tem que ser submetida aos pares, tem que ser submetida ao plenário, e ela, como os demais colegas, vão ter oportunidade aí de apresentar sugestões, melhorias e assim por diante. Mas, repito mais uma vez, eu não estou aqui para ficar brincando. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente, para encaminhar. Encaminhar, vereador Maurício Brinquinho. Vou tentar encaminhar bem rápido. A primeira visão, eu também tinha que poderia ser uma forma saudável de fazer uma rodízio para que fosse mais democrático essa casa e que pudesse ter mais opiniões dentro dessa casa. Mas depois, em conversa com a bancada dos vereadores do meu partido, eu compreendi que acaba sendo dificultoso depois para a própria casa para poder fazer essa discussão. Eu acho que eu respeito todos os vereadores que subscreveram o projeto, inclusive o vereador Laércio Santos, qual eu respeito muito, mas eu acho que nós vamos perder muito tempo, todos os anos, nós vamos perder muito tempo em discussões para a mudança da mesa diretora. Acho que o vereador vai me entender muito bem. Todo ano nós vamos perder, vamos ter um trabalho exaustivo para a montagem desta mesa diretora. Vamos ter um trabalho exaustivo para a discussão da presidência dessa mesa diretora. E eu não sei se nós não vamos acabar perdendo um tempo maior em discutir presidência e mesa diretora do que realmente a gente acabar tendo que discutir os problemas da cidade. Então, dessa forma, a bancada do PT vai estar votando contrário ao projeto. Obrigado, presidente. Presidente, não estamos ouvindo sua voz. Solicito aos vereadores que proceda a votação. Vereador Eduardo Carneiro, vereadora Cássio Portela, vereador Betinho Acredite, vereadora Carol Ribeiro, vereador doutor Alexandre, vereador doutor Laércio Santos. Sim, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza. Presidente, pela ordem, voto sim. Vereadora Carol, vota sim. Vereador Eduardo Barreto, vereador Eduardo Soutor, vereadora Genilda. Não, senhor Eduardo Barreto vota sim, presidente. Eduardo Barreto, sim. Não, senhor presidente. Okay. Vereador João Passos, vereadora Janete, vereador João Barbosa, vereador João Dárcio, vereador Lamé, vereador Lauri, vereador Luiz da Sede, vereador Marcelo Siminaldo, vereador Maurício. Apesar de estar evidente que não vai dar quórum, presidente, eu vou votar não, mas está evidente que a casa ficou esvaziada. Vereador Pastor Cristaldo, vereador Paulo Roberto Sapinato, vereador professor... Pela ordem, presidente... Pode votar, senhor presidente. Voto não. Senhor presidente, eu quero votar aí, ó. Vocês estão derrubando a sessão, Meu voto é favorável, senhor presidente. Paulo Roberto vota sim. O vereador Rômulo vota não. Ok. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência nem citou meu nome, mas eu estou aqui e voto não.
Vereador Moreira vota não. Vereadora Janete está tentando votar, presidente, pela ordem. Vereadora Janete. Professor Jesus, não. Vereadora Janete. É isso aí, presidente. Vota não. Oh, presidente, mantenha o não. Vereador Rafa. Voto sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Voto sim. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Paulo. Vereador Paulo Roberto. Ficou consignado o meu voto sim, pela deliberação? A deliberação, sim, vereador. Ok. Obrigado. Vereador Ramos, vereador Romildo, vereadora Sandra, vereador Sérgio Magno, vereador Sérgio Inovação, vereador Tiago, vereador Toninho da Farmácia, vereador Wesley Casaforte, vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz é não, senhor presidente. 13 votos, 7 sim e 6 não. Não havendo quórum suficiente, prejudicada a votação, dou por encerrada a presente sessão. E as demais convocações para o dia. Ô, senhor presidente, se eu tinha votado certo.